aquela parte do currículo do sofrimento. Eu, quando nasci, eu vim de um lar extremamente problemático em todos os sentidos. Você sabe o que é passar a vida inteira sem saber o que significa saudade de casa? Este era eu. Eu tenho um irmão por parte de mãe, que até hoje me ameaça de morte, há muitos anos que eu não o vejo, que me odiou desde que eu era uma criança. O meu pai e minha mãe, em brigas que eu tinha de criança, eu me recordo de alguns poucos episódios de minha mãe dormindo com um punhal embaixo do travesseiro para matar o meu pai. E fazendo pressão psicológica em mim, uma criança de 6 anos, 7 anos de idade, olha, eu estou dormindo com a faca debaixo do travesseiro, qualquer dia desse eu vou matar seu pai, viu? Imagine uma criança de 7 anos ouvindo isso, e indo para a escola. Eu me lembro de uma vez o meu pai chegando em casa, em uma briga física com meu pai sempre mais fraco, meu irmão era acostumado a brigar em bar, porque sempre bebia e não aceitava meu pai, não era pai dele, e aí, mais velho que eu, esse meu irmão, quero dizer isso, mais velho que eu. E na briga, o meu pai desesperado meu irmão começou a me bater, me chutou. Eu tenho um problema até hoje, que eu detectei muito tempo depois, ao tirar uma radiografia da coluna, por causa de um chute que meu irmão me deu. E depois esmurrou meu pai, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Aqueles que estão entre nós, que são pedagogos, sabem o que significa para a criança a fase que o pai é o herói, e para uma criança nessa idade ver o pai apanhando, você imagina. E meu pai pulou para a casa do vizinho, o vizinho chamou a polícia, e eu vi a polícia chegando e levando o meu irmão preso e meu pai. Atrás do carro da polícia. E pouco depois disso, eu era o único, na época eu era um católico, e eu ia para a missa sozinho, minha família não era uma família tradicional católica. Diziam-se, no Brasil há muitas pessoas que dizem católicos, mas só foram na igreja talvez 1 ou 2 vezes na vida, mas dizem católicos, mas não são católicos. Eu era. E quando eu resolvi deixar de ser católico, porque eu conheci a mensagem adventista e me tornei um adventista do 7º dia, aí a minha família me expulsou de casa. E eu fui morar de favor na casa de outras pessoas. Quando eu fiz a minha tese de mestrado, a minha dissertação de mestrado, eu morava de favor num quarto que era uma coisa menor talvez do que esse espaço quadrado aqui. E eu tinha que sentar numa cama, colocar os livros abertos na cama, um pequeno banco dessa altura, eu colocava catálogos telefônicos para aumentar o nível do banco, para poder escrever, e eu olhava, e assim eu fui fazendo as primeiras páginas da minha tese. No domingo eu levava à casa de um pastor amigo que tinha um computador. Naquela época o computador não estava tão como hoje para todo lado. Estava começando ainda o Windows 2.0, nem lembro mais, era um Windows fraquíssimo. Eu datilografava, que para mim o teclado de um computador era uma máquina de escrever. E assim eu fui lutando, sofrendo humilhações, questionamentos, decepções. Eu lembro, como falei, eu fiz o meu mestrado com os jesuítas. Eu lembro quando um padre falou, eu não aceito protestante na minha sala, e você vai perder a bolsa, porque eu não quero você aqui. E outros problemas emocionais, acúmulo de dores e outras coisas. A única coisa que eu tinha era a sede de aprender. E aí, muito cedo na vida, eu tive que aprender que a lógica não responde todas as coisas. Porque na época que eu estava, em alguns daqueles episódios que eu descrevi aqui, e outros mais que podia descrever até o final da manhã do dia seguinte, naquela época, se alguém dissesse, Deus vai te dar a vitória, você vai sair dessa. Você vai um dia estar pregando em outro país, a convite dos irmãos, eu diria, mentira, não faz sentido, isto não é lógico. E não era. É porque você não estava lá comigo. Você está vendo agora o professor de teologia. Você não estava lá comigo. Se você estivesse, você entenderia o meu questionamento. Eu me lembro de uma vez que de um dos grandes problemas da minha vida, um pastor amigo falou, olha, fica tranquilo, quando alguém lhe joga no buraco, a carruagem de Deus está a caminho, mencionando a história de José do Egito. E eu lembro que eu estava tão chateado que eu falei com ele assim,
Mas a caravana de Deus não vai me levar para a casa dos meus pais, vai me levar para o Egito para ser escravo. De tão chateado que eu estava. Isto eu não aprendi em teologia. Isto eu não aprendi lendo em livros. Isto eu aprendi na minha vida com meu Deus. E Ele esteve comigo. E talvez a parte mais importante que eu tenho para falar para vocês aqui, não foi da minha passagem pelo deserto como arqueólogo, foi da minha passagem pelo deserto como ser humano. E de repente me senti no coração de falar isso aqui, porque quem sabe tem sentado aí, alguém como eu, questionando, se Deus está comigo, por que tantas coisas estão acontecendo? E o anjo do mal falando com você, se você é o filho de Deus, por que as pedras não estão se transformando em pães? E você não tem nem resposta para dar.